Jesus, aplaude e glorifique esse Deus. Aleluia. Esse é o mover de Deus. Ele vem suave. E conforme a liberdade que a gente dá, Ele penetra. E enche a nossa vida. E eu tenho certeza que você vai sair daqui nessa noite transbordando. Porque Deus quer manifestar a sua graça, o seu amor e o seu poder para nos abençoar. Amém? Abra comigo a palavra do Senhor no livro de 2 Reis, no capítulo de número 2. Porque o fogo de Deus vai vir por essa palavra ao meu e ao seu coração. 2 Reis, aí no Antigo Testamento, capítulo de número 2, nós vamos ler dos versos 19 ao 22. Amém? Diz assim: os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor, porém as águas são más e a terra é estéril. Ele disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou o sal nele e disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas, até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Amém? Coloca a mão no teu coração, diga a liberdade que você dá para Deus trabalhar e ministrar de acordo com a vontade dEle em nossas vidas. Senhor Deus Todo-Poderoso, recebendo a tua palavra, te damos toda a liberdade para que ela venha construir em nós tudo aquilo que é do teu querer, da tua vontade, mediante os teus propósitos nela estabelecidos a nosso favor. Que nessa construção teu Espírito Santo nos dê entendimento e compreensão, mediante a revelação que vai trazer aos nossos corações. E que nesse mover, tudo isso assim se cumpra. E eu também, Espírito Santo, te dou toda a liberdade na minha vida, para que tu me tomes, para que não seja eu a falar, mas sim tu falando e ministrando através de mim, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o vosso lugar. Meus amados, essa situação que foi relatada aqui, nos fala de um momento na vida de Eliseu, onde ele estava, por um período de tempo, morando na cidade de Jericó. Nós sabemos que Eliseu acompanhou Elias, após receber o chamado conforme a vontade de Deus, e Elias o encontrou, arando o campo, e diz então que Elias olha para ele, mediante o que Deus já havia revelado no seu coração, e Elias passa a capa por cima de Eliseu, e a partir de ali, Eliseu então começa a acompanhar Elias na construção do seu ministério profético. E diz que Eliseu, durante toda a caminhada com Elias, ele foi buscando aprender, crescer, compreender e ter comunhão, intimidade com Deus, através de tudo aquilo que ele estava recebendo de aprendizado através de Elias. Eliseu aprendeu a andar com Deus, aprendeu a ter confiança e crédito na palavra de Deus. Eliseu, mediante os feitos de Elias, através de milagres poderosos, viu que a presença de Deus, o poder de Deus, e a maneira com que Deus se manifesta com uma oração sincera, eram reais, verdadeiros. E nessa trajetória, muitas coisas então é construído na vida de Eliseu, até o momento então, que Elias diz para ele: olha, Eliseu, serei tomado de ti, levado aos céus,
e tu darás continuidade à obra para a qual foste designado. E aí Eliseu faz então um desafio para Elias. Diz: se assim for, eu quero porção dobrada do que tu tens. E Elias então, olhando para Eliseu, naquele momento em que os dois estavam dialogando a respeito dessa situação, diz: se tu me virdes ser arrebatado, o Senhor vai confirmar sobre ti esse propósito. E nós conhecemos a história. Elias, juntamente com Eliseu, chegando às margens do rio Jordão, Elias então pega da capa, bate contra as águas, elas se abrem, os dois cruzam a pés enxutos, e enquanto conversavam no outro lado da margem, veio como que um redemoinho de fogo, tomou Elias e o conduziu para o céu, e tendo Eliseu visto, teve a consumação da sua oração. Recebeu porção dobrada, caiu sobre ele a capa de Elias, ele toma da capa de Elias, e para ter certeza e convicção de que realmente ele tinha porção dobrada, se você ler depois no texto, você vai ver que ele pegou a capa de Elias, rasgou no meio, e usando um pedaço apenas, deu com ela nas águas do rio Jordão. As águas se abriram e ele cruzou para o outro lado. Por que ele rasgou no meio e bateu com uma metade só? Porque se ele recebeu porção dobrada, ele só precisava da metade da capa. Amém? Estão entendendo? Foi a resposta que ele recebeu. Opa, funcionou! É verdade, eu recebi, a porção dobrada está comigo. E aí inicia-se então o ministério de Eliseu, e ele faz muitos milagres. Diz que ele fez mais milagres do que Elias. Afinal de contas, né? Se ele recebeu porção dobrada, tinha que ter o dobro dos milagres. Amém? Diz que Elias fez 7 e Eliseu fez 14. Amém? Deus deixou registrado para deixar bem claro que a realidade sobre a vida de Eliseu, mediante a sua oração e o propósito do seu coração, eram reais. E então, diante dessa caminhada com Elias, Eliseu passou por algumas escolas de profeta, mas pós esse evento no Rio Jordão, ele decide então ficar na cidade chamada Jericó. Porque nessa cidade de Jericó havia uma escola de profetas. E ele então ficou ali, residindo por um tempo, e diz que durante esse tempo houve um momento extremamente desfavorável sobre a cidade de Jericó. Diz que durante o tempo que ele permaneceu residindo ali, as águas daquela cidade se tornaram amargas. Diz que as águas daquela cidade se tornaram águas ruins, desagradáveis, não potáveis, e além de não ser uma água da qual eles pudessem usufruir sequer para beber, também gerava esterilidade no solo, gerava esterilidade sobre as colheitas, e causava dano e prejuízo econômico para aquela cidade. Era um quadro complicado nesse momento em que Eliseu estava ali residindo na cidade. Se você for analisar, se nós pegarmos a questão Jericó, Jericó, ela é conhecida como a cidade oásis. Por que cidade oásis? Porque ela era situada no Vale do Jordão e ficava aproximadamente 40 quilômetros de Jerusalém. Essa cidade era uma cidade conhecida como a cidade das palmeiras. E não só por esse fato,
mas também era uma cidade conhecidíssima sobre toda a região, porque como ela estava situada no Vale do Jordão, ela tinha terras férteis, as quais produziam uma grande quantidade de palmeiras, árvores balsâmicas, figueiras e rosas. A fertilidade do solo e a abundância da água, junto com o clima que fazia parte da cidade, era um clima ameno, ela tinha um grande atrativo para que ela fosse povoada e colonizada por vários povos. Havia um grande interesse por causa da região onde ela era situada e tudo que ela tinha de potencial. Não só isso, como ela era um nível mais baixo, numa depressão, o clima seco e quente e a presença dessa água abundante fazia com que fosse uma grande produtora de frutas, flores e flores únicas no mundo. Tinham flores que eram produzidas ali que não tinha em outras partes do mundo. E não bastasse isso, como ela tinha essas palmeiras, essas rosas, essas flores, talvez por isso em hebraico a cidade de Jericó tivesse o nome de Reat, que significa lugar perfumado, lugar de suave odor. Agora olha para mim aqui. Esse era todo o potencial dessa cidade. Fértil, produtiva, uma cidade com um vasto manancial de águas, na melhor região, na melhor situação do vale, no melhor lugar climático, onde tinha um grande potencial produtivo, onde tinha um grande potencial para se plantar e se colher. Mas diz que por causa de uma só coisa, uma só situação, todas as outras coisas ficaram inativas. Por causa de apenas uma coisa, aquela cidade perdeu o seu potencial. Por causa de apenas uma coisa, aquela cidade se tornou estéril. E por causa da esterilidade, a morte veio sobre ela. Morte por quê, pastor? Todos os habitantes estavam morrendo? Não, morte porque ela se tornou uma cidade seca, improdutiva, sem fertilidade. E tirou o interesse das pessoas, porque, afinal de contas, ela deixou de ter o seu resplendor. Por quê? Diz ali que apenas uma situação promoveu isso. Águas más, produzindo terra estéril. Apenas por causa da água, todas as outras coisas se tornaram improdutivas, infrutíferas. Essa foi a situação que foram reclamar com o profeta, dizendo: eis que é boa, eis que a nossa cidade tem todo o potencial, tem todo o melhor. Tem até uma tradução que diz assim: os homens disseram a Eliseu: eis que é boa a situação desta cidade, como o meu senhor vê, porém as águas são más e a terra é estéril. Como o meu senhor vê. Eliseu morava ali. Ele estava conhecendo aquela realidade. Agora, irmãos, olha para mim aqui. Essa cidade, ela tinha tudo para dar certo. Essa cidade tinha tudo para ser uma cidade excelente, abençoada. Essa cidade tinha tudo para ser uma cidade próspera. Essa cidade tinha todo o potencial para ser o melhor lugar,
o lugar mais frutífero, mais atrativo, mais propício para se crescer, se expandir e colher o melhor do fruto da terra. Mas porque as águas eram más, todas as outras coisas estavam travadas. Aí, irmãos, se nós formos analisar, Deus está deixando bem claro para mim e para você, que a nossa vida, se ela não está plenamente numa estrutura onde Deus é o Senhor e a primazia, sempre algo vai se manifestar de forma negativa e vai bloquear as outras coisas, mesmo diante de todo o potencial. Como assim, pastor? Existem pessoas que estão bem financeiramente, sua empresa está bem, sua família está bem, seu casamento está bem, sua vida física está bem, mas por causa de uma determinada situação que faz parte da vida dessa pessoa, todas as outras coisas parece que não vão para frente, não dão certo, não produzem aquilo que teria o potencial de produzir. Como assim, pastor? Existem pessoas que, se olhar, minha vida está tudo bem, mas por que não dá certo? Por que não deslancha? Por que eu não consigo ir para frente? Eu tenho todo o potencial, eu tenho tudo, mas a coisa não anda. E esse é o ponto da questão da primazia e da presença de Deus. Porque esta cidade de Jericó era uma cidade onde todos os deuses lunares, todos os deuses que tinham conexão com lua, eram adorados nessa cidade. Era uma cidade que não tinha Deus como referencial. Era uma cidade que não cria em Deus como um Deus único, verdadeiro. Era uma cidade que tinha uma idolatria, uma adoração pagã. Era uma cidade que estava distante do coração de Deus. Ela tinha todo o potencial, ela tinha todos os referenciais para ser a melhor, a mais produtiva, a mais gostosa, a mais aprazível. Mas, por causa da água, tudo estava travado. A água é vida. A água é vida. E Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E sem mim, não tem acesso ao Pai. Porque Ele é o único acesso. Ele é o único meio. É a mesma situação na cidade. A única solução para aquela cidade era a água. Ser uma água potável, ser uma água que gerasse vida. A única solução era a água prover vida. E a mesma coisa, irmãos. Muitas vezes a gente está com todo o potencial para deslanchar, para dar certo, para conquistar, para avançar, para ter o melhor, e as coisas não dão certo. Essa é a hora de nós parar para meditar e para revisar na nossa vida como nós estamos, mediante a nossa fé, mediante as nossas questões espirituais. Porque, irmãos, materialmente, fisicamente, a gente pode ter tudo, mas se a gente não tiver Deus na nossa vida, o tudo não vai adiantar em nada. Porque todas as coisas desse mundo, elas são passageiras. Todas. Irmãos, nós não levamos nada. Nada. Teve um dia que meu pai me convidou para fazer a exumação do corpo do meu avô lá no cemitério. Porque eles precisavam pegar o caixão, verificar tudo, ver como é que estava a condição dos ossos, para botar na caixinha pequena, para botar lá no sarcófago da família.
Aí eu, curioso, fui. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Olha para mim aqui. Meu avô não levou nem o cabelo. O cabelo estava lá dentro do caixão. E o mais interessante, irmãos, que enterraram ele com o paletó. Mas na hora que a gente foi pegar os ossos para botar na caixinha, adivinha onde estava o paletó? Eu ajudei até a tirar a cueca. Pastor, o que o senhor quer? Eu quero dizer que ele não levou nem o cabelo e nem a cueca. Nem isso ele levou. Nem isso ele levou. Agora, olha para mim aqui. Olha aqui para mim, a outra parte. Sabe o dinheiro todo que ele juntou a vida inteira? Meu pai e as minhas duas tias gastaram numa velocidade. Porque ele também não levou. Ele também não levou. Irmãos, como a gente gasta tempo com coisas de nenhum valor. Ô pastor, como assim? Casa tem valor. Tem valor para mim viver bem nesse mundo, irmãos. Mas não vai conquistar a minha eternidade com Jesus. O meu carro do ano não vai conquistar a minha salvação em Cristo Jesus. As minhas joias, as minhas roupas, meus ternos, né? Terno italiano, marca não sei o que, piriri, pororó. Se bobear, vão enterrar você com o melhor terno e as traças vão comer. Dá para entender, irmãos? Essa cidade, materialmente, fisicamente, geograficamente, estruturalmente, tinha tudo para dar certo, tinha tudo para deslanchar, tinha tudo para ser a melhor, mas por causa que não tinha a vida que movimentasse aquele mecanismo de uma forma favorável, tudo estava estéril e morto. E quantos de nós estamos mortos? Ô pastor, mortos. Porque, irmãos, quem não está em comunhão com Deus, não tem uma vida espiritual vivificada. Está morto espiritualmente. Está morto. Está estéril. Está improdutivo. Jesus quer trazer vida. E não é qualquer vida. Ele diz que ele quer trazer vida e vida com abundância. Ele quer se manifestar de tal maneira e trazer uma vida de forma tão intensa que ele faz com que todas as coisas na nossa vida se transformem em alegria, gozo, paz e felicidade. Porque quando ele se manifesta para fazer obra completa. Não é por metade, irmãos. E muitas vezes nós estamos com a nossa vida travada, a nossa vida não dá certo, a nossa vida não vai para frente, o casamento não deslancha, a família não deslancha, os negócios não deslancham, mas tem todo o potencial para dar certo e não vai, e a gente não para refletir. Por quê? Por que a gente não para refletir? Porque a gente sempre fica procurando recursos em tudo que é lugar. E Deus é sempre o último da fila. Vocês já viram, irmãos, que o ser humano tem essa tendência? Primeiro procura tudo que é coisa. Humanamente, tudo que é coisa natural, tudo que é coisa terrena, tudo que é coisa material, tudo que é coisa física, palpável. Quando termina a fila, aí lembra de Deus. Aí é que lembra de Deus. É interessante isso, irmãos. É interessante. Mas já parou para pensar? Essa cidade, diz que os homens da cidade chegaram para Eliseu e disseram: olha, nossa cidade é muito bem situada. A nossa cidade tem todo o potencial, mas as águas são más. Tem algo errado, tem algo que não deslancha a coisa. E nós já nos apercebemos disso e nós queremos mudar essa situação.
Ô pastor, como é que o senhor pode dizer isso? Porque, irmãos, olha para mim aqui. Enquanto estava tudo mais ou menos a cidade dando conta, ninguém procurou o profeta. Só procuraram o profeta quando não dava mais. Quando a coisa tomou uma forma que se tornou desesperadora. Aí eles lembraram que tinha um profeta naquela cidade. Aí eles lembraram que havia alguém que representava o Deus Todo-Poderoso. Aí eles lembraram de que ali naquela cidade tinha resposta, tinha solução, porque tinha um agente de Deus que poderia movimentar a situação para reverter o que era desfavorável em algo favorável. Eles foram até o profeta e chegaram e exporam a situação. Agora, irmãos, olha para mim aqui. O profeta deu duas orientações. Primeira, eu quero um prato novo. Primeiro, eu quero um prato novo. Segundo, um punhado de sal. Duas coisas que ele colocou como prioridade. Pastor, o que isso tem a ver? Olha para mim aqui. O que ele pediu primeiro? Um prato novo. Sabe o que Deus está dizendo aqui para mim e para você? Não adianta querer trazer novidade fazendo as mesmas coisas. Se nós estamos agindo da mesma maneira, nós vamos ter o mesmo resultado. E se o resultado que nós temos tido até o momento permanece sendo desfavorável, Deus está dizendo, muda o rumo, traça uma nova rota, escolhe um novo caminho, abre uma outra porta, age de uma nova maneira, pensa diferente, porque quem pensa diferente alcança resultados diferentes. Tem gente querendo consertar o casamento, tendo as mesmas atitudes que promoveram que o casamento chegasse onde chegou. Tem gente querendo agir a favor da vida do filho, tendo as mesmas atitudes que promoveram que o filho se afastasse, que o filho procurasse as coisas desse mundo. Tem gente querendo mudar a situação da empresa, fazendo as mesmas atitudes que promoveram que a empresa chegasse onde chegou. Estão entendendo, irmãos? Primeira coisa é novidade, é fazer algo novo, algo que você nunca fez. Pastor, como é que eu vou descobrir o que é para mim fazer de novo? Está aqui a palavra. A palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus nos diz o que é para fazer. Ela nos orienta em tudo. Irmãos, quando eu tive problema no meu casamento, o que Deus disse para mim? Que eu não podia agir da mesma maneira com que eu pensava que era o certo agir. Como assim, pastor? Na época, minha esposa casou com um militar. Ela casou com um oficial do exército, que tinha 600 homens sob o seu comando. E quando eu casei com ela, eu passei a ter 601. Dá para você entender? Só tinha 3 coisas que ela podia dizer em casa: sim, senhor, não, senhor, e quero ir embora. O que passasse disso era do maligno. Chegou um momento que a água ferveu e a tampa da chaleira voou. Dá para entender? O bicho pegou, irmão. Chegou uma hora que a água ferve, ela precisa expandir, ela tem que sair por algum lugar, e se não tem por onde sair, ela joga a tampa fora. Estão entendendo? É que nem a panela de pressão. Por isso que tem aquela válvula de escape, certo? Porque se for necessário, a válvula de escape joga fora a situação para o negócio não explodir. Amém?
Foi o que aconteceu. A chaleira ferveu. A panela de pressão precisou que a válvula fosse acionada. E aí Deus disse para mim: tu quer mudar teu casamento fazendo as mesmas coisas? Estão entendendo, irmãos? Mas e aí, pastor, onde é que o senhor encontrou a resposta? Aqui na Bíblia. Diz assim: marido, amai vossas mulheres como Jesus amou a igreja. Amai vossas mulheres como Jesus amou a igreja. Dá para entender? Aí a minha postura, a minha maneira de pensar e a minha maneira de agir mudaram. Mudando eu, mudou o resultado. Mudando o resultado, se tornou favorável para os dois lados. Entenderam? As águas estavam amargas. Jesus precisou entrar na história para produzir vida. Quando eu deixei Jesus entrar na história e produzir vida, a coisa fluiu. E aí, irmãos, tem um ditado muito interessante que diz assim: você quer ser feliz ou você quer ter razão? As duas coisas é impossível. Eu sempre decido ser feliz. Amém? Estão entendendo? Irmãos, mulher não discute. Ela só prova que tem razão. Entenderam? Então você quer ser feliz ou você quer ter razão? Estão entendendo? A gente muda a maneira de pensar, muda o resultado. Mudou o resultado, muda a situação. A situação desfavorável se torna favorável. E se tornando favorável, irmãos, é só alegria. É só alegria. O cara quer mudar a situação da empresa, mas continua tendo as mesmas atitudes, né? O cara é especialista em papagaio. Como assim, pastor? Papagaio é aquele cara que pega um empréstimo para pagar o outro. Conhecem essa? Na verdade, ele nunca paga nada e está sempre devendo. É ou não é? Se não mudar a mentalidade, não vai parar de dever. Não vai. Irmãos, olha para mim aqui, eu já fiz uma dessa. Eu era especialista em papagaio, caturrita, e já estava ficando bom até em tucano, né? Teve uma época da minha vida que foi assim. Teve um dia que eu dei um basta, porque Jesus me orientou na palavra. E aí, pastor, o que é que o senhor fez? Parei de andar de carro, de moto, de caminhonete, entreguei tudo e paguei as contas. Quer andar de BMW devendo? Tem que parar e refletir, irmãos. Tem que parar e refletir. O que é prioridade? A pessoa está angustiada o dia inteiro. O tempo todo pensando. O tempo todo pensando, estou devendo, estou devendo, estou devendo, estou devendo. Esse cara é feliz? Esse cara tem paz? Pior ainda quando começa a chegar as cartinhas em casa, né? Tem até uns irmãos, né? Porque agora, hoje em dia, tem aquelas mensagens eletrônicas, né? Tu senta ali, o irmãozinho está só bloqueando o número. Só bloqueando. Só bloqueando. Mas um dia a coisa vem. Um dia o bicho vai pegar. Irmãos, se eu quero mudar alguma coisa, eu tenho que trazer novidade para a minha vida. Foi a primeira coisa que o profeta disse. Quer mudança? Então precisa de novidade.
Qual foi a novidade mais conflitante que o profeta ofereceu para aquele povo? Qual foi a novidade mais conflitante que ele ofereceu para a cidade? Me dá um punhado de sal. Ô pastor, o que tem a ver punhado de sal? Sal eu boto no arroz, sal eu boto no feijão. Não, irmãos, naquela época, naquele tempo, culturalmente falando, um punhado de sal tinha a ver com aliança, com contrato mútuo, tinha a ver com assumir um compromisso. Quando você comia um punhado de sal com alguém, você estava estabelecendo uma aliança, fazendo um compromisso onde cada uma das partes tinha determinadas atitudes a realizar. Não vou poder explicar tudo, né? Senão, mas a Bíblia, quando fala de sal, fala de aliança, fala de pacto, fala de compromisso. E essa aliança, esse pacto, esse compromisso com Deus. Por quê? Porque o profeta pediu um punhado de sal do povo para entregar para Deus. Existiam situações em que duas pessoas sentavam numa mesa, partilhavam da mesma porção de sal no seu alimento, e pelo fato de comerem esse alimento, eles estavam então fazendo a aliança, estavam estabelecendo o pacto, estavam assumindo um compromisso, um com o outro. No caso, o profeta pediu para entregar para Deus. Por quê? Porque significava que aquele povo estava fazendo um pacto, uma aliança, um compromisso com Deus. Ou seja, era um desafio deles abrir mão das velhas coisas, da sua religiosidade, abrir mão das suas tradições, da sua cultura, que os distanciavam de Deus, para poder viver essa novidade agora, aliançados com Deus, dando a oportunidade para Deus ser o Senhor sobre aquela cidade. Meus queridos, nós precisamos ter uma aliança com Jesus, aonde nós venhamos assumir um compromisso com Ele, porque Ele já assumiu o compromisso com nós. Ele já assumiu, Ele se entregou totalmente por mim e por você, e Ele se entregou para que nós nele tenhamos vida, e vida com abundância. Ele se entregou para que mediante o poder que do seu sangue vertido naquela cruz procede a nosso favor, de nós sermos limpos, purificados de todo pecado, e não termos mais condenação sobre a nossa vida, mas pelo contrário, podermos ter acesso a Deus, diante do trono da graça, não mais como criaturas, mas como filhos de Deus, com o direito de declarar Pai Nosso. Quando nós temos uma aliança com Cristo, mal nenhum mais chega à nossa porta, porque mediante o poder de Jesus, Ele não permite que nós sejamos destruídos. A nossa casa é protegida, a nossa vida é protegida, a nossa família é protegida, o nosso casamento é protegido, as nossas finanças são protegidas, a nossa saúde é protegida, porque Deus é poderoso, inclusive para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que precisamos ou necessitamos na nossa vida, porque mediante a sua graça em Cristo Jesus, Ele nos supre transbordantemente em todas as áreas da nossa vida. Por isso diz que Deus é galardoador, Ele é presenteador daqueles que o buscam. E quem são aqueles que alcançam esses presentes de Deus? Aqueles que são aliançados, aqueles que assumiram um compromisso com essa aliança e estão vivendo esse compromisso, estão agindo de acordo com esse compromisso, estão vivendo nesse compromisso. Diz aqui
que quando trouxeram para o profeta, era uma declaração. Era uma declaração coletiva. Nós aceitamos a novidade e firmamos uma aliança com Deus. Diz que o profeta pega o prato novo com o punhado de sal, vai lá na vertente da água, lá onde é o início daquele córrego. E lá ele joga o prato novo com o sal. Ele joga na água. Ele joga na vida. Ele joga em Jesus. E diz que essas águas se tornam puras. Diz que essas águas começam a gerar fertilidade, produtividade e trazem bênção sobre aquela cidade. O texto da Bíblia diz, no último versículo que a gente leu, diz assim: ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. A Bíblia foi escrita, irmãos, há muito tempo. Há muito tempo. Esse livro de 2 Reis tem muito mais de 3.000 anos. Por quê? Porque ele foi escrito pela nação de Israel durante o período dos reis, na época dos cativeiros babilônico, na época em que os sírios tinham invadido a terra daquela região toda, ou seja, quase 3.000 anos. E aí diz ali, até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Eu fui pesquisar. Eu revirei tudo. E vocês sabiam que Jericó é um centro produtor de frutas de altíssima qualidade? É produtor de determinadas plantas que só lá são desenvolvidas. É só você pegar hoje, pesquisa na internet, e ainda diz assim, e isso eu estou falando de um conteúdo secular, questão histórica, falando da cidade de Jericó nos dias de hoje. E inclusive na página da enciclopédia tem uma menção dizendo assim: e realmente as águas continuam saudáveis como no dia em que Eliseu orou por elas. Está escrito na enciclopédia essa frase. Então, irmãos, a Bíblia, há mais de 3.000 anos já disse, olha, do jeito que ficou aqui, é o jeito que vocês, quando estiverem lá, vão encontrar. Porque o que Deus manifesta é para todo tempo. É para todo tempo. O que Deus faz permanece. E Deus quer fazer coisas na minha e na sua vida que permaneçam. Coisas que produzam em nós alegria, gozo, paz, felicidade. Que produzam em nós fertilidade, produtividade, colheita, prosperidade, abundância, fartura. Deus quer manifestar em nós coisas que tragam saúde, prosperidade, que tragam paz sobre o casamento, sobre o lar, sobre a família, que tragam paz sobre os nossos negócios, as nossas atividades, que tragam paz sobre o fruto da obra das nossas mãos, porque onde Jesus está, tem vida e vida com abundância. Diz que o profeta lançou na água, representativamente a vida. Ele fez um pacto, uma aliança com a vida. É a mesma coisa nós, irmãos. Jesus é vida. E se nós fizermos um pacto, uma aliança com Ele, aonde nós venhamos a cumprir com a nossa parte do compromisso, nós vamos usufruir da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós vamos sim colher com fartura, com colheitas a 30, 60, 100 por um. Nós vamos alcançar coisas maiores, melhores e mais excelentes.
nós vamos ter saúde, nós vamos ter um lar abençoado, uma vida abençoada, um casamento abençoado. Porque onde Deus está, tudo que é de mais excelente está. Essa cidade, enquanto não tomou uma atitude para com Deus, tudo estava travado. Mas a partir do momento que abriu mão e deixou no passado as velhas coisas, recebeu a novidade e deixou com que a vida, mediante a aliança que eles fizeram, declarando Deus como o Senhor de suas vidas, tornou elas fartas, produtivas, trouxe águas saudáveis, veio fertilidade, veio prosperidade, veio transbordância, veio fartura. Se Jesus verdadeiramente tem liberdade na nossa vida de construir aquilo que Ele quer, para nos aperfeiçoar mediante a verdade desta palavra, e nós aceitamos essa aliança, e decidimos viver o que essa palavra diz, é impossível, irmãos, que não venhamos a usufruir do melhor de Deus e colher o melhor do fruto desta terra. Fique de pé. Feche teus olhos. Coloca a mão no coração. E se você realmente aceita esse desafio de abrir mão das velhas coisas, dos teus velhos conceitos, das tuas velhas atitudes, da tua velha natureza, daquilo que você sabe que na tua vida não promoveu aquilo que você sonhou, projetou, esperou, almejou. Se realmente você entendeu que precisa de um novo momento na sua vida, de uma novidade, para viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, e você quer isso, então você ore comigo assim: Senhor Jesus, eu agora decido fazer contigo uma aliança. Eu decido que quero te dar a oportunidade de construir novidades em minha vida. Quero te dar a oportunidade, mediante esta aliança, de aplicar no meu interior, na minha mente, no meu coração, aquilo que tu sabes que é necessário para me transformar, para me fortalecer, para me renovar, para me dar forças diante das minhas fraquezas, para me dar ousadia diante das minhas limitações, para me prover dos recursos que só tu podes me abastecer, para que haja vida, e vida com abundância, nos meus sentimentos, nas minhas emoções, na minha vida financeira, no meu lar, na minha família, no meu casamento, no meu trabalho, na minha empresa, no fruto da obra das minhas mãos. Eu te dou essa liberdade, Senhor. Constrói em mim essa novidade, porque eu faço essa aliança, dizendo não para as ilusões do mundo que me fizeram trilhar esse caminho que me tornou improdutivo, sem fertilidade, com meus sonhos e projetos retidos, entregando a Ti agora, que Tu libere, para que todas essas coisas, com abundância, se manifestem na minha vida, porque eu declaro: eu sou Teu
e quero que tu sejas meu. Aleluia. Tu és o Deus da cura. Me escutas quando